Nós, Pai, sabemos que somos criaturas e que é muita honra tocar a Ti através de Tua palavra. Por isso nós nos rendimos diante de Ti e pedimos nosso auxílio. Teu Espírito seja nós, Teu Espírito seja nos capacitando, abrindo nossos ouvidos ao que fala, aos que ouvem, e seja cumprindo o Teu propósito em nós e conosco. Em nome de Jesus. Ontem à noite estivemos vendo alguns aspectos, como eu disse, como a visão desde outro ângulo sobre o que é o vinho novo e os odres. Não entramos na profundeza dessa revelação, desse ensino, dessa parábola que o Senhor usou ali. Só mencionamos alguns aspectos, alguns tópicos, como uma maneira geral para entrar no que quisimos dizer de a nossa necessidade de nos tornar dia a dia em odres novos. Isso é um aspecto, é um ângulo. É como eu estou aqui parado e estou vendo meus irmãos, mas também estou vendo estes irmãos aqui. Eles me estão vendo a mim. Quizás de a metade para lá atrás não estão vendo de a metade para lá os que estão também aqui. Então, quando eu disse outra maneira, outro ângulo de ver a visão, é a única e exclusiva visão de Deus, mas vendo-a de outros ângulos, complementando-nos. Essa passagem que limos nos 3 evangelhos é muito rica e passaríamos anos e anos para desglosar tudo sobre ela. Então não era tudo, nem também pretendemos dizer tudo sempre, como esta noite também. Que o Senhor nos ajude. Temos invocado o nome do Senhor e temos Sua palavra, principalmente Seu Espírito morando em nós. Então nós confiamos no Senhor. Amém? Amém. Então, ontem estive falando alguns aspectos também sobre a revelação divina. E graças ao Senhor pelos nossos irmãos que através dos séculos têm estudado e aprofundado, e Deus quis se revelar ainda mais e desglosar, abrir Sua palavra para eles. Então nós somos muito afortunados porque em século XX já só é ler o que eles, ano tras ano, dia após dia, clamando ao Senhor, foram recebendo pelo estudo e pela dificuldade, porque se nós vemos somente do ano 1950 para trás, era muito difícil encontrar alguma coisa e estudar alguma coisa. Hoje já Google uma palavra e já tem tudo. E é uma maneira também de encontrar o que espiritualmente o Senhor quis revelar àqueles irmãos, e que, como disse nosso irmão Watchman, ele mesmo dizia aí, agora nós, que ele se parava sobre os ombros de muitos santos para ver um pouco mais. Então nós também, e temos essa facilidade de encontrar tudo já praticamente desmenuzado. Mas o pecado nosso seria crer que isso é tudo. A revelação de Deus já está toda na Bíblia. O que nós podemos receber e suportar já está revelado. Mas essa mesma palavra, ruminando-a e lendo-a uma e outra vez, vai como essa água viva, renovando e limpando e deixando-nos cada vez mais pelo Espírito e seu poder, transformados à imagem do Filho de Deus, que é o propósito de Deus. Que o Filho seja o cabeça de tudo,
e que ele tenha filhos semelhantes a seu filho. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Então, o que vamos a ir tocando esses tópicos, eu não sou teólogo, realmente, pode dizer que eu estou repetindo o que outros já disseram, e do que estudei de outros, e ouvi de outros. Então, o que eu quero traspassar é essas verdades que um dos nossos irmãos, que vocês conhecem muito bem, a maioria, chama dentro desse estudo sistemático as áreas básicas da revelação divina. Ele quis expressar assim, e estudando toda essa bagagem, tudo isso que acabo de dizer de nossos antigos irmãos, os que nos precederam, é bom lembrar. Eu quisiera passar para os irmãos de alguma maneira geral, somente para quienes queiram tomar aponte, para ver que tudo está na Bíblia. Nada do que vamos expressar está fora dele. Ontem perguntava a vocês, alguns, vocês han ouvido de salvação, não é? Está na Bíblia. Vocês han ouvido de pneumatologia ou o ministério pleno da pessoa do Espírito Santo? Está na Bíblia. Escatologia, as coisas que han de se cumprir e os últimos tempos para que o Senhor venha a reinar, está na Bíblia. Quem é Deus? Está na Bíblia. Que é o que Deus pensa de si e que é o que Ele fala de si? Está na Bíblia. Que é o que é o pecado? Que é o que é a condenação? Tudo está na Bíblia. Amém? Então, o interesse de Deus a nos deixar a Bíblia dentro das coisas que eu posso ver e concordar com outros irmãos, indudablemente, é que não é de formar teólogos para dar em um seminário título de teólogos PH e sei lá quantas expressões e siglas, não. Oxalá que os irmãos possam ter essa capacidade e ser destros em ensinar a outros as coisas do Senhor, mas tem que ser sempre no Espírito. Então eu clamo, eu que vou dizer a vocês que são o fruto do penoso trabalho de Cristo. Eu, um pecador, como vou? Mas se o Senhor nos dá a graça, também entro muito debaixo da cobertura do Senhor quando Ele disse: não vos façais muitos mestres, porque recebereis mais condenação. Então Deus nos guarde essa advertência de Tiago em sua epístola. Mas então, osamos, pela graça do Senhor, por estas oportunidades, mas seja num seminário, seja numa pregação, seja num estudo, seja numa palestra, acerca dos tópicos e das áreas de Deus que deixou para nós, o fim é o mesmo. Romanos 8:29. Transformar-nos hasta a imagem de seu Filho. E como diz em Efésios, para que todos cheguemos, todos, não alguns. Amém? Mas, claro, o Senhor vai e vai chamando e vai dando, e sempre será que alguns vão na vanguarda. Alguns precisam ir primeiro, amém? Outros vêm no meio, outros vêm atrás. Essa é a maneira de Deus agir. Então, amém. Vamos ver como Deus mesmo se revela nessa simplicidade e pelo seu Espírito quer que todos nós conheçamos e que cada dia mais sigamos conhecendo o Senhor. Amém? Isso é o que Deus quer. Não é para que alguém diga: ui, esse sim sabe. E como sabe que esse sim? Amém, pelo que Deus dá, e dará mais ainda. Mas também Deus quer de você o mesmo, que você conheça a seu Filho. Porque esse é o interesse de Deus, que cada um de nós conheça a seu Filho segundo a medida que o Espírito nos dá a cada um. Então muitos nos levam anos-luz em tudo isso.
Mas não só Deus quer assim, sino que todos cheguemos à medida do varão perfeito. Amém? Amém. Então, nessa revelação de Deus, decíamos ontem sobre o que em teologia costuma se chamar teologia propriamente dita, sim? Que é tudo o que fala de Deus mesmo. E como bem podemos dizer de novo, e nós vamos dizer, repetindo, não como louros, não como papagaios, mas repetindo o que Deus diz. Se Deus disse, nós podemos repetir. A igreja, todos nós, não pode dizer nada de Deus de si mesma. A igreja só repete o que Deus já disse de si na Bíblia, que está registrado. Amém? Amém. Então nós repetimos o que outros dizem, porque esses outros repetem o que Deus disse, ou o que Deus quis abrir mais em revelação para enriquecer o corpo e não a esse membro em particular. Me compreende? Claro que amém, porque se revelou a esse membro em particular, mas sempre é com o fim de que se enriqueça o corpo, não o membro em si mesmo. Amém? Amém. Claro que, torno a dizer, sem esse tipo de membro do corpo, a igreja não avançaria. Mas o Senhor, que é poderoso, pode avançar sozinho, mas não quer. Ele quer operar e seguirá trabalhando corporativamente, usando cada membro e dando a cada um segundo a necessidade e como Ele quer. Amém? Então, isso de teologia propriamente dita é tudo o que nós podemos encontrar escrito na Bíblia que Deus fala de si mesmo. Amém? Amém. Tudo o que Deus revela ao homem do que é seu próprio ser. Tudo o que Ele é em si mesmo e como se revela para nós. Como um único Deus é trino em pessoa. Amém? E como esse único Deus vai se revelando nos diferentes tópicos e segundo as necessidades, e Ele vai falando, e então o Pai fala do Filho e do Espírito, e então o Filho fala do Pai e do Espírito, e então o Espírito, através dos profetas e dos apóstolos, fala do Pai e do Filho. Essa é a maneira como nós podemos encontrar e saber quem é Deus. Indudablemente que a palavra Trindade é polêmica até hoje para muitos, porque ela não está registrada como tal na palavra. E isso é verdade. Mas não porque não esteja essa palavra, vamos riscar de nossa linguagem e vamos dizer, não, Deus é um. Claro que Ele é um, mas Ele é trino em pessoa. Por quê? Não porque alguém disse alguma vez, em algum tempo, sim, porque na própria Bíblia você vê a Trindade falando de si mesma dessa maneira. Amém? Amém. Temos na Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse, essa maneira de Deus se expressar, e uma das partes, não as únicas, não malentendam a minha linguagem, se encontra uma dessas partes, um tratado de teologia de Trindade preciosa, ali em Isaías, desde o capítulo 40 até o 50, como mínimo, não é o único. E a Trindade, que preciosidade, que majestade, que magistério de Jesus, que maestria nos capítulos 14, 15, 16 e 17 de João. Se alguém quer ver Trindade e fazer um curso de teologia sobre Trindade, beba, coma, digiera, desfrute, se alimente desses capítulos e verá a Trindade em plenitude ali pela boca do próprio Jesus. Amém? Amém. E assim cada um dos versículos
que o Senhor tem através de cada um de seus servos que escreveu os 66. Então, se a igreja diz algo, não é de si. Se nós podemos dizer alguma coisa de Deus, é porque Ele já disse, é porque Ele já se revelou, é porque Ele já concedeu escrever e está aqui, e nós podemos, com alegria, pelo seu Espírito, repetir e ensinar a mesma coisa. Amém? Então, não porque nós decimos alguma coisa é verdadeiro. Esse Deus já disse, esse Deus revelou, e nós repetimos, mas não no papagaio, porque só ser papagaios é o que o Senhor nos disse com Paulo em 1 Coríntios 13. Se eu não tenho amor, que é Cristo em mim, para viver esse amor e manifestar esse verdadeiro amor, eu sou isso como um tambor ou como um símbolo, nada mais. Porque o Senhor nos capacite, porque Ele quer que assim sejamos em suas mãos. Todo o que é de Deus propriamente está na Bíblia, porque Ele já disse. E assim sucessivamente com cada uma das coisas. Então, antes de todas as coisas, como decíamos ontem também, antes de Gênesis 1, é Deus. Ele é eterno. Que costuma nosso irmão Winner dizer a eternidade passada de Deus. Ou seja, tudo o que é antes da criação. Amém? E não só Ele, sino outros, irmão. Então, Deus, Ele é Deus em si mesmo. Ele se revela e já tocamos esses aspectos de como Ele se revela como uma trindade de pessoas nesse único ser divino. Mas, nessa trindade, temos que ter em conta um tópico especial, e é ver Cristo antes da criação e ver Jesus, ver o Cristo de Deus, o Verbo de Deus na eternidade, na própria eternidade, como na pluma de Salomão a mesma sabedoria fala de si, como Ele é eterno com o Pai. E como João 1:1 nos revela que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Amém? Essa é a essencial e real teologia própria. Todo o que Deus disse de si mesmo. Amém? Amém. Seus atributos e todo o que Ele é. Mas Deus, por não ser egoísta, Ele creia, não? Ele fez uma criação. Só que, como os arquitetos, um arquiteto vai fazer uma casa, um edifício, um prédio, mas ele planeja antes, não é? Ele faz os planos. Mas é isso que o arquiteto faz, ou até as mesmas irmãs em casa. O irmão hoje fez um bolo lá, delicioso, em casa, mas ele planejou o bolo. Ele preparou tudo e logo fez o bolo. Realmente, antes de criar, planeja. Ele tem um objetivo, ele tem um propósito. Então, por isso nós fazemos também, porque ele é assim. Então, antes da criação, é o objetivo de Deus, que teologicamente se diz a teleologia, o telos de Deus. Sim? Porque telos vem da palavra grega que quer dizer objetivo. Por isso é que está o telescópio ou o microscópio. Por quê? Porque realmente Deus tem um plano. Então eu costumo dizer aos irmãos, me perdoam, eu costumo dizer aos irmãos que para nós começar as coisas de Deus, temos que começar assim, descansados. Verdade.
E por que assim? Porque se eu estou assim, não passam 2 minutos e já me canso. Eu mesmo não me aguento meu próprio peso. Em cambio, olha aqui. E como vocês estão em suas cadeiras. Apoiados. Então, nós estamos em Cristo. Para nós começar algo de Deus, temos que começá-lo em Cristo. Em Deus mesmo. A cadeira tem todo o meu peso, não? Ela suporta a mim, ainda que eu tenha os pés no chão, mas Ele me suporta. Então, quanto mais espiritualmente nós. Então, nós, para começar alguma coisa com respeito a Deus, devemos começar descansados. Sabe por quê, amados? Porque não somos nós os que temos objetivo. Não somos nós os que vamos criar. Não somos nós os que vamos fazer Deus e inventar alguma coisa para nos salvar. Não. É Deus quem se inventou tudo. É Deus quem tem planos. É Deus quem quis fazer tudo nele e logo se desenvolver, desarrollar, criar. Então tudo está nele. Então, o que convém a todos nós, como criaturas? Descansar nos planos dele. Descansar em plenitude nele. Eu não sei, mas ele sabe. Eu quizás erre, mas ele me corrige. Eu quizás esté cego, mas ele me abre os olhos e me faz ver. É ele, amém? Amém. Então, se todos nós tivéssemos essa graça de poder, como disse, apagar nossa mente e tomar a mente de Cristo e estar em Cristo, como Ele fez por nós, Ele já nos deu sua mente, então vamos descansar e vamos tratar de tanta invenção que não se torna que outra coisa que cargas e cargas sobre os ouvintes, sobre os irmãos. Então, tomemos o telos de Deus, o propósito de Deus, o próprio objetivo e descansemos, porque é Ele quem vai a desenvolver Ele. Que precioso poder entrar em sua corrente e deixar que Ele faz. Amém. Amém? Oh, Senhor Jesus. Então, depois do telo, de seu objetivo, de seu planejar, então vem a criação. Onde podemos ver um versículo, um dos poucos, de los muitos que há na Bíblia, eu posso mencionar, por isso digo poucos. O Salmo 90. Moisés, depois de ver cara a cara a Deus, nesse sentido, e ver que verdadeiramente ele não pudo ver o rosto de Deus, porque Deus disse: não me verá homem e vivirá. Você entre na fenda da penha e eu te cubro com minha mão e você verá minhas costas. Não é assim? Mas ao fim, falou cara a cara? Sim, porque Deus quis falar diretamente com ele. Mas viu o rosto? Não, porque senão morreria. E se só ver as costas, já Moisés desceu do monte com a glória, tanto que tinha que se tapar o rosto para que as pessoas não pusieran a centralidade em Moisés, sino em Deus, não? Se imagina que este Deus, nosso Deus, se revela de tal maneira ao homem que, assim como fez em Moisés, agora não somente quer falar com Moisés, ou seja, contigo, sino quer habitar, morar, viver dentro de você. Aleluia. Que Senhor maravilha é Jesus. isso! Maravilha mesmo. Que honra tão imerecida em nós, que todo um Deus tão maravilhoso queira fazer de nós casa, sua habitação. Então, assim Deus quer que nós realmente entremos. Então Moisés, depois de toda essa glória e essa experiência, ele não pode escrever outra coisa que esse salmo, mas vamos ler só o verso 2.
Amém? Dos poucos versículos que eu he encontrado e que está cheia a palavra deles. A eternidade de Deus. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu, Senhor Jesus. Amém? Ele é Deus, Ele é eterno. E agora em Isaías 44, Deus revelou em Isaías 44 que é a única coisa que Ele não conhece. Todo Deus, todo onisciente, tudo sábio, tudo conhece, Ele mesmo revela que só uma coisa Ele não conhece. Então, podemos ler desde o verso 6. É todo, mas estamos tocando só estes tópicos que nos ajudam a entender como Ele fala de si mesmo, do que Ele é. Assim disse o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último. E que diz Jesus em Apocalipse? Eu sou o primeiro e eu sou o último. Eu estive morto, mas agora vivo. Ele é Deus. Amém? Amém. Então diz: e além de mim não há Deus. Aleluia. Que há como eu, feito predições desde que estabeleci o mais antigo povo, Adão e Eva expulsos do jardim. Aí começou esse antigo povo. Que o declare, se alguém fez igual que ele, que o declare e o exponha perante de mim. Se tem alguém, faça, disse o Senhor. Que esse anuncie as coisas futuras, as coisas que hão de vir, se é que é verdade que há. Não vos assombreis, olha isto tão categórico para ti e para mim. Não vos assombreis nem temais. ¿Acaso desde aquele tempo não vos lo fiz ouvir? Não vos lo anunciei? Vós sois as minhas testemunhas. ¿Há outro Deus além de mim? E aqui diz e revela o único que ele não conhece. Não há outra rocha que eu conheça. Não há outro Deus. A única coisa que Deus não conhece é outro Deus, porque não existe. Não há outro Deus. Amém? Amém, Senhor Jesus. Então podemos começar descansados em que os planos de nosso Deus são verdadeiros e reais e perfeitos, como Romanos 1:3 nos diz, para que nós conheçamos sua boa, perfeita e agradável vontade. Porque então, no que ele é, como vimos nestes dois versículos, ele pensa. E em Efésios 9:10, capítulo 1 de Efésios 9:10, se nos revela esse telos, esse objetivo. E tem muitos versículos que o Senhor, tanto em Atos como nas epístolas de Pedro, tem sobre tudo o que ele pensa, como Pedro também disse, que em sua presciência nos salvou e nos chamou. Ou seja, ele sabe tudo, ele conhece tudo, ele planeia tudo. E aí em Efésios nos revela o mistério da sua vontade, que é que todas as coisas sejam encabeçadas por seus filhos, porque tudo foi criado por ele e para ele. Amém? Amém. Então, o objetivo de Deus é esse e não mudará. E Deus não tem
ni siquiera una sombra de variación. Entonces conviene a todos nós entrar nos planos dele e dizer amém. Esme aqui, Senhor. Faça, como Maria disse, faça em mim segundo a tua palavra. Amém? Então que o Senhor possa contar com nossa disposição de dizer sim. Assim como nossas esposas, os que estamos casados, nos dizem um dia sim. Acepto me casar com você. Porque nós não obrigamos ela a se casar com a gente. Ela disse um sim que nos fez pular de alegria. Então, quanto mais o Senhor, que nosso Deus, quer um sim de você. Esme aqui, Senhor, conta comigo. Você não sabe, eu menos. Mas Ele que sabe, Ele que planeia, Ele que é o poderoso, Ele vai fazer. Amém? Então, Ele cria depois de planejar. E então, que é o que vem depois do objetivo de Deus, da teleologia, o telos de Deus, a criação. Então, costumamos, irmãos, chamar cosmologia, que vem da palavra cosmos, que é universo, criação. Então, o tratado da criação. Muitas pessoas no mundo falam de como se criou o universo. Agora o Papa Francisco I se engatou, como dizem por aí, no pensamento do Senhor Darwin. A evolução. Não deixa para lá. Se ele nasceu de um macaco, eu não sei. Mas eu nasci de Adão. E eu fui feito à imagem de Deus e não evoluído de um macaco. Allá eles, eu creio que eu sou assim. Essa é a minha origem. Então, a criação tem uma origem. E por isso essa cosmologia que fala de toda a criação tem um item importantíssimo nela que se chama cosmogonia, que é a origem do cosmos. O que é realmente a origem bíblica da palavra de Deus sobre como começaram as coisas. Amém? E tem outro item, portanto, que se a origem de tudo o criado é esta que nos revela o Senhor na Bíblia, ela tem um objetivo também, porque Deus não se detém a objetivo eterno, sino também desenvolvendo ele na sua criação. Então esse outro item os irmãos costumam chamar a cosmotelia, ou seja, o objetivo dela, de o que Deus criou, porque Deus cria sempre com um objetivo. O objetivo não é que o homem evolucione tanto, invente tantos cohetes como agora dizem que vão ir para Marte. Irmãos, é mais barato levar toda a humanidade à Lua, que se supõe que já se foi, mas que eu duvido também que foi, e agora quem levar a Marte? Mais longe, mais caro, mais difícil. Deixa para eles. Mas o objetivo do homem não é sentir o universo do homem. O objetivo do homem é ser transformado à imagem de Cristo, para que em Cristo e por Cristo, então enche o universo de Deus. Mas como o Senhor vai fazer céu novo e terra nova, eu duvido que isso que estamos vendo tão formoso seja enchido da glória de Deus nos homens. Eu duvido, porque dizem que vai ser céu novo e terra nova. Mas esses são tópicos que não são os fundamentos de nossa fé, ainda que involucram nossa fé, porque também são partes reveladas de Deus. Então deixemos que não é isso o nosso objetivo agora. Mas nessa criação de Deus, então o Senhor cria, porque agora parece que também os demônios criam, e por isso essa cosmogonia dos gregos, essa
teogonía también, origen de los dioses que los griegos tienen. Existen libros falando de que Dios tal y Zeus y tal livro. Então deixa para lá, podem escrever, mas a teologia que eu quero ver e estudar é a bíblica. Quizás toque a dos homens para saber como é que está errando, mas aqui eu quero aprender e estar seguro e tranquilo na divina teologia. Amém? Amém. Porém, o objetivo de Deus, porém a criação mesma, e nessa criação, então, como é que o verdadeiro origem dela e como é que é o objetivo dela. Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Amém? Amém. Recebi um e-mail faz pouco, maravilhoso. Um irmão chamado Flávio Santos, se não estou errado. Irmão, não sei se ele mesmo Deus revelou ou já com a companhia de outros, mas no ensino que ele apresenta no vídeo, ele pega a palavra Bereshit. É a primeira palavra de toda a Bíblia, Bereshit. E essa palavra está formada por 6 letras do alfabeto hebraico. Só que esse alfabeto hebraico antigo para nós não é aquele arcaico de antes, que se escrevia por símbolos, com figuras, mas eles, esse mesmo, o transcreveram ao que temos e que escreveu Moisés, Isaías e todo o mais. Por quê? Porque os símbolos que eles têm, e nós hemos sempre ouvido e repetimos, não como papagaios, sino com essa alegria, que a Bíblia é cristocêntrica, desde o primeiro versículo até o último, fala de Cristo. E nessa primeira palavra de 6 letras, irmão, eu fiquei maravilhoso, porque o significado da letra D, que é a primeira, Bereshit, e logo a seguinte, e as 6 letras, irmão, quando você pega como é que era o significado da letra D, é casa. Depois você toma a segunda e o significado era braço. Uma mão. Mas quando você conjuga as dois, significa filho. A terceira letra, que é a alfa, o Aleph, perdão, não a alfa, ela significa uma cabeça de touro com 2 chifres, que significa para eles na antiguidade Deus. E a quarta letra, para eles, significa 2 dentes, que significa destruição. E logo a quinta letra é uma mão, um braço, perdão. A mão é a segunda. Um braço, que significa aliança. E a sexta letra é a tau, que significa cruz. É uma cruz. Então, na primeira letra da Bíblia, na primeira palavra, perdão, da Bíblia, e nas formas como Deus quis revelar e escrever essa palavra, está todo o plano da revelação. Então, quer dizer que por uma aliança da cruz. Maravilha, irmão. Eu fiquei anonadado, surpreendido, mas muito alegre. Quizás alguém me dê um e-mail, eu vou passar esse vídeo, porque é muito rico. E na sola primeira palavra, Bereshit, no princípio, e está o plano de Deus. Então, se assim Deus se revela desde o mesmo começo, é porque outros homens estão falando de Deus. E Maomé, 600 anos depois de Cristo, começou a decidir, a sair com sua filosofia de Alcorão. E aí está escrito. E há mais de 1,2 bilhão de muçulmanos e sigue crescendo.
Y hay grupos fundamentalistas como el EI, que está por ahí, matando, y no solo como él, sino con ese mismo espíritu en África, tanto no meio como no norte de África, y matando pessoas. Mas eles estão matando agora, mas a Inquisição também, em nome de Deus, em nome de Jesus, matou muitas pessoas. ¿Por quê? Porque ignoramos os planos verdadeiros de Deus, ou ignoramos a verdadeira criação e origem e objetivo dela. Então, Gênesis 1 revela, mas logo há um espaço e a terra estava desordenada e vazia. Já também, irmãos, entre eles, nosso irmão Gino fez um estudo profundo sobre o primeiro capítulo de Gênesis. Irmão, uno fica surpreendido tudo o que está ali na Bíblia e que os irmãos vão e que o Senhor está dando. E ali se encontra uma palavra, vará, e as que compõem todo esse capítulo. Eu estou resumindo rápido, tratando de passar a ideia, e é que a terra se tornou vazia e em caos, não é? Quer dizer que há um espaço de tempo, que não sabemos quanto, só Deus sabe, entre o primeiro versículo e o segundo. E Isaías 45:18 confirma isso que os irmãos estão estudando e descobrindo e sendo revelado para complementar essa edificação do corpo, de conhecer a Deus como Ele quer ser conhecido. Então, indudablemente que não diz, claro, porque no verso 3 começa a ordem, vamos assim dizer, a reconstrução do céu e da terra, e tudo e mais que sabemos com os 7 dias, os 6 até o homem e o 7º de descanso de Deus, o que costumam dizer o heptamerón, não somente hexamerón de os 6 dias, sino todo completo, o heptamerón de Deus. Por quê? Então uno vê que a origem do céu e terra do primeiro versículo, no princípio criou Deus os céus e da terra, acompanhada por essa âncora maravilhosa de Isaías 45:18, uno descansa e verdade. Deus não inventa nada em caos, mas houve um caos, e uno sem temor pode chegar à conclusão que esse caos vino por causa da rebelião de Lúcifer e de os que se uniram com ele. Então foram expulsos e tudo e mais. Isso é para adentrarnos em conhecer os verdadeiros origens da criação. Então, se a criação mesma, a cosmologia, tem a cosmotelia e a cosmogonia, tanto a origem como o objetivo dela, nós vemos que o verso 3 começa até o verso 26 arrumando as coisas, vamos dizer assim. Cria o homem. Vem o capítulo 2, onde explica como foi criado o homem e a mulher. E depois vem o 3, que no paraíso estava o inimigo, a serpente. E quando foi criada a serpente? O Senhor, que é Deus, Ele não quis centralizar a serpente dos começos. Claro que Ele sabe, ela revelou a nós como a árvore da ciência do bem e do mal. E a própria mesma sintetizar nessa serpente que falou com Eva e Adão depois. Mas, depois na revelação divina encontramos como foi que esse se revelou e por que se revelou e que era o que ele queria. Ele não quis o telos de Deus, sino queria seu próprio telos, seu próprio objetivo. E contrastou com Deus e se tornou um inimigo da criação de Deus. Então, depois da criação, e esses dois tópicos que já dissemos, então vem angelologia, o estudo dos anjos.
A palavra anjo en sí misma no es una naturaleza. A palavra anjo significa enviado. Es un trabajo. Mas como el Señor tiene seres espirituales que Él envía, entonces tomamos la palabra angelología, se toma esa palabra más para ver todo, como cantábamos hoy, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, tenemos los serafines, los querubines, tenemos arcángeles, tenemos a legiones de ángeles, y todo y más que sabemos que está a jerarquía espiritual de lo que llamamos ángeles, de los seres espirituales, como dice Hebreos capítulo 1, que los seres espirituales son espíritus enviados para ayudar a todos aquellos que van a ser salvos, amén, que van a heredar la salvación. Entonces, dentro de esa angelología, entonces si viene a posición del diablo, tu rebelde. Entonces, dentro de la angelología viene un tema que se llama Satanás o satanología, que es un estudio de todo o que Dios, no que o Satanás dice de él, o que Dios dice de él, ainda que como palabra de Dios también el Señor deja las frases de él. O sea, es palabra de Dios que permite la revelación de las propias palabras del enemigo. Entonces, como él no se rebeló solo el Señor contra Dios, entonces el segundo tópico en angelología es demonología, porque tenemos muchos demonios, los ángeles caídos. Y ahí todo eso está en la Biblia, amados. Eso no está en la Universidad de París, ni en la Harvard de Estados Unidos, ni allá en Atenas, ni lá en Alejandría, ni en Antioquía, ni en Jerusalén. Se trata en Jerusalén, se trata en Antioquía, se trata en Alejandría y todas las demás, porque Dios ha revelado la Biblia. Es la Biblia que salió todo eso que estoy hablando aquí. Amén. Amén. Entonces, después de ver lo que es angelología, entonces ahí sí viene antropología, porque la orden de Dios es ella. Esa es la orden de Dios. No estamos repitiendo como loros, ¿por qué? Tienen muchos hermanos que comienzan la teología sistemática de ellos con un hombre, centralizados en un hombre, y después desarrollan todos los demás tópicos. Yo concordo con mi hermano Gino al 100% en eso también. ¿Por qué? Porque primero es Dios. ¿Puede haber alguien más importante que Dios? No. Entonces primero es Él. Ahora, ¿quién tiene planos? ¿Son mejores los planos del enemigo, de toda humanidad o los de Dios? Los de Él. Entonces por eso viene Él. Y a creación, ¿quién creó? Ese ser todopoderoso, nuestro Dios, que planeó y creó. No que dice, sea ahí a ver qué resulta y después me rasco la cabeza para ver cómo hago. No, no es así. Eso somos nosotros, las criaturas. Dios no es así. Y como Él mismo revela, entonces primero fue Nuseus, toda la jerarquía de los seres espirituales. Que después como Él los fez libres, como también nos fez libres a nosotros. Porque una de las cosas preciosas de Dios es que como Él es libre, Él quiere que todas sus criaturas sean libres. Y nos fez libres. Por tanto, los ángeles también. Por eso en su libertad, el enemigo quiso ser diablo. Y se tornó en Él y los que siguieron a Él. Y el hombre, entonces, a creación del hombre. Como decíamos, están queriéndonos afirmar que sí, que realmente comenzamos con una larva en la agua, que fue creciendo y fue volviéndose y hasta que llegó un reptil y después macaco y después hombre. Que eso que lo digan ellos, más aquí dice que Dios, que había podido decir, sean hombres, hínchese la tierra de todos vosotros. ¿Podía o no podía? Mas no quiso, porque Él había feito todo el universo para que hubiera vida láctea. Esa galaxia. Y fez a Vía Láctea con todo eso es para que existiera un sistema planetario do Sol nosso. Y fez ese Sol con 9 planetas para que existiera la Tierra. Y fez a Tierra con todo que ela tem para poder o homem morar nela. Mas fez o homem
para ele ter igreja. Amém? Amém. Esse é o todo porque Deus planejou assim. Ele quer uma noiva, uma esposa para seu filho. Por isso existem homens, para que entre todos eles exista a noiva. Deus queria a todos, mas não todos querem. Mas todo o mundo quer nos levar que a não sei onde, que a vida é não sei onde, que a galáxia tal e que... Deixe para lá, você, sem menospreciar isso, porque vai ajudar você como refutar, conheça primeiro a palavra. Não estou dizendo com isso que eu a conheço bem. Não, precisamos toda a nossa vida e hasta a eternidade para realmente conhecer. Mas estou dizendo aprendamos, estudemos, metamos-nos nas coisas de Deus. Busca primeiro o reino de Deus, cantávamos, e sua perfeita justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Isso é o que Deus quer de nós. Então, nesse plano de Deus, nessa criação do homem, nessa antropologia bíblica, e não da de Darwin ou de outros, é a que nós temos que saber, e saber que nós estávamos perfeitos. Deus nos criou sem ter relação com o pecado. Adão estava bem, portanto Eva que saiu dele. Só que nessa liberdade, Deus não coaccionou a Adão para que comiera da árvore da vida. Mas muito menos obrigou a comer da morte. Ele o deixou livre. Eu não sei se outro disse, mas eu digo, e só com muitas aspas, se Deus não adverte a Adão sobre a árvore do conhecimento da ciência do bem e do mal, e Adão come, a culpa era de Deus e não de Adão. Mas não, é tão rica a liberdade que Deus nos deu a cada ser, que Adão escolheu. Só que Deus, por ser Deus justo, advertiu. Adão quis comer e comeu. Então, antes da queda, nós temos que ver o homem criado por Deus, que é espírito, alma e corpo, como revela perfeitamente Gênesis 2:7 e outros versículos também. E ver o Deus que criou ao homem e como esse Deus criou ao homem e também o objetivo que Deus queria dele. Mas o homem livre pecou. Então, se nós não estudamos bem ao homem, vamos dizer como todos, o homem é bipartido, espírito, alma, que é a mesma coisa, e corpo. Mas não é assim. É claro a palavra que nos ensina, está aqui. Isso não foi que o Asmani quis dizer e agora todos repetimos como o Asmani. Não! O homem é tripartito e é espírito, alma e corpo. Antes da queda, quando o homem caiu, ele foi afetado no espírito, na alma e no corpo. Amém? Amém. Então tudo isso está na Bíblia, irmãos. É aí. Quanto precisamos conhecer a Bíblia? E o Senhor, se o homem caiu, Deus mostra que Ele condenou o homem. Ou aliás, o homem se condenou por desobedecer a Deus. E todos nós somos constituídos pecadores. Nós temos que ser salvos de quê? Dessa amartiologia, que é o que se chama o pecado, o estudo ou tratado do pecado. Amém? Depois do homem, essa antropologia bíblica, há que estudar o pecado, a martiologia. Mas, e se o homem pecou, estudando bem a Bíblia o que é o pecado, que sigue? Que sigue? O homem está condenado, que sigue? Então vem Cristo, a
pessoa do Senhor, o Verbo eterno, se ofertando desde a eternidade a Deus para salvar. Então, Cristo, primeiramente, não a salvação, senão quem é o Salvador. A cristologia bíblica, onde temos que estudar perfeitamente a pessoa com suas duas naturezas, tanto divina como humana, 100% homem, 100% Deus. Amém? E todo o que conlleva ele, a kenosis dele, que é uma palavra grega que significa traduzida o despoliamento dele, se anonadou a si mesmo para poder se fazer homem, compreende? Então, como foi que ele se encarnou? Como foi que ele nasceu e de quem nasceu? Porque não se pode ignorar o nascimento virginal de Jesus, porque ele foi gerado por Deus. Então, quando vemos que ele foi gerado por Deus mesmo, então podemos dizer sem temor que nosso Deus é duplamente Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, na eternidade, porque é a glória, a imagem do Deus invisível, mas também porque foi gerado como homem e quem gerou ele foi Deus. Amém? Amém. Então nós temos que ver com cuidado na cristologia bíblica que está aqui na Bíblia, que muitas passagens estão falando de Deus Pai e temos que discernir se se refere, segundo os contextos, à natureza humana ou à natureza divina do Senhor, do mesmo Senhor, ou se está referindo às duas, porque senão vamos confundir tópicos de sua natureza humana como se fosse divina somente, ou tópicos de sua natureza divina como se fossem humanos. Compreendem o que estou falando? Então, por isso é que a cristandade se divide tanto, por não ter claro a cristologia de Deus, todo o que podemos falar de Cristo que está revelado nas Escrituras. Amém? Então, como dizia antes, somos privilegiados porque no século XX você entra e encontra miles, não poucas, miles de páginas falando de Cristo. Não para ver se é verdade a Bíblia, sino para ver se todo o que dizem nessas páginas concorda com a Bíblia. Porque a Bíblia é a que julga tudo isso, e não é só a Bíblia. Amém? Amém. Então nós temos essa facilidade de enriquecer, e outros irmãos sofreram muito para descobrir como Lutero. Pero aqui, eu caminhando escadas, subindo lá no Vaticano, diz que para recibir indulgências e perdão de meus pecados. Não, peraí, e rasgou isso e começou, porque a palavra já havia tocado a ele. E o Senhor se revelou, e indudablemente somos, como diz Romanos, o Espírito Santo, Pablo, somos salvos pela graça sem as obras da lei, como diz Efésios. Amém? Então, isso é o que Deus quer de cada um de nós, seus filhos, que através da própria palavra, estudando ela e pela presença do Espírito em nós, avancemos no crescimento, no propósito. Então nós temos que saber como fomos nós criados, como nós somos constituídos antes da queda e depois dela, como fomos afetados cada uma de nossas partes, e entrar então na martiologia, pecado e mais, para que Cristo venha a ser entendido como o Salvador. O mundo até hoje ignora que está condenado. Quando você pergunta a qualquer pessoa, se Cristo vino nos salvar dos pecados. Essa é a resposta direta, até de muitos cristãos. Mas não foi dos pecados, amados. Eu creio que foi da condenação eterna. É de isso que Ele nos vino a salvar, não dos pecados. Porque se fosse dos pecados unicamente, então perdeu o tempo. Quem de vocês não peca? Eu peco. Não deveríamos. Mas tristemente pecamos.
Então, se fosse dos pecados, uma salvação errônea. Mas não, Ele vino nos salvar da condenação eterna. Amém. É verdade. E derramou seu sangue para nos perdoar, nos limpar e nos santificar, para então desfrutar a vida eterna. Obrigado, Senhor. E ser essa Jesus. casa de Deus. Amém? Obrigado, Então, Pai. precisamos Obrigado, conhecer o Cristo de Deus, o Cristo das Escrituras. Mas esse Cristo que antes de sair, por isso disse a seus apóstolos, convém que eu vá, porque se eu não vou, será que o Senhor está dizendo, agora eu vou e vai chorar, viu? Será que o Senhor estava pensando assim? De jeito nenhum. Ele estava triste porque tinha que deixar seus apóstolos, seus discípulos, todos que caminhavam com ele, ainda de menino. Nós não podemos negar Tiago, seu irmão, e José, e Simão. Então, eles estão aí. Então, Simeão, que é o quarto, eles e todos os demais, e os seus próprios direitos discípulos, então, ele disse com tristeza, mas com alegria também, convém que eu vá, porque os enviarei o Consolador, a promessa do Pai. Então, depois de Cristo, nessa ordem de Deus, o único, irmãos, essa é a palavra, o único que pode aplicar a vitória de Cristo, a vida ressurrecta do Senhor em nós e a vida mesma de Deus em nós, é o Espírito Santo. Amém. Não é outro. Não é o teólogo mais capacitado do mundo, nem muito menos eu, que nem sou. Sou salvo por Cristo. Então, o que nós temos que ver é que Deus designou o Espírito Santo para trazer e aplicar na igreja essa salvação, esse novo homem, e preparar esse homem para ser de Deus na eternidade, cumprir o propósito deles quando criou no paraíso, que o homem governasse, tivesse autoridade sobre tudo, com Deus governando. Amém? A sua criação. Então, agora sim que sabemos que o homem pecou, está condenado, e que Cristo o Salvador, como pessoa, fez uma obra e deixou a sua doutrina, como quando vemos os tópicos completos de a cristologia bíblica, como decíamos, su vivir humano sin pecar, su ir à cruz, su morir sin pecado, sua ressurreição, sua aparição e ensino antes da ascensão gloriosa, sua ascensão mesma, su sentar-se à destra do Pai, su derramar de seu Espírito e ainda sua vinda, todo isso está em Cristo. A cristologia do Senhor, junto com sua obra e a doutrina que é sua própria palavra. Amém? Amém. Então, nós temos que ver que só o Espírito Santo então vem a pneumatologia, o ministério completo da pessoa do Espírito, aplicando isso a nós. Mas para que o Senhor, a homens que se condenaram, tratando com o pecado por meio de Cristo, vivificándolos no Espírito e pelo Espírito, que queres fazer, doutor? Agora, a soteriologia, a salvação, que é aplicar Cristo pelo Espírito, sua obra, sua doutrina em nós. Então aí se vem a salvação, a soteriologia. Soter. Amém? Mas depois dela, de todos os homens que estão condenados, mas que em Cristo fuimos salvos, todos os que creem, para que quer Deus salvos? Para que haja você que Deus quer um monte de salvos? Já dissemos, mas repetimos, perguntando: que igreja? Os chamados a sair fora de quê? Da condenação eterna, saem de lá, do mundo que está contaminado, para ser
santos, ou seja, separados só para Ele, e ser a igreja, a eclesia, o corpo de Cristo, onde Ele é a cabeça. Quando nós falamos eclesia ou igreja, não se trata de paredes, porque a palavra e a etimologia dela jamais descreve paredes ou tijolos ou pedras mortas. Eu digo isso não por vanidade, sino por graça. Existem 114 vezes a palavra eclesia no Novo Testamento, em 109 versículos, se não estou errado. Quando você vê o contexto antes e depois dessa palavra, nunca se refere a edifícios ou a locais ou a templos, sino a pessoas. Ou seja, que a igreja é um organismo vivo. Amém. E Ele é a cabeça. De maneira que, se nós estamos juntamente com Cristo sentados na glória, onde Ele está, como homem, sendo Deus, nós não estamos aqui, estamos lá. Mas também, como a igreja está na terra, está caminhando, e Deus quer que ela reflete tudo o que é Cristo para os homens acreditarem, sendo eles um, como o Senhor vem ora lá em João 17, 21, para que todos eles sejam um, como tu, ó Pai, somos um. Então, essa unidade dos filhos de Deus, da igreja do Senhor, não anda na terra descabeçada. Então são as duas coisas. Assim como nós estamos sentados com Cristo, Cristo também está aqui. Amém. Porque não existe um corpo andando sem cabeça. É impossível. Amém? Amém. E porém, há uma analogia particular. Nosso sangue, que é a única que recorre cada 5 minutos e não sei quantos mais segundos aqui. Ela estava aqui, passou, e dentro de 5 minutos e unos segundos vuelve a passar por aqui, mas também aqui por este, por el cerebro, pelos pés e por todos os meus órgãos. Então é como o Espírito Santo dando vida ao corpo de Cristo. O único que dá vida aos membros de Cristo é o Espírito e não o conhecimento teológico. Amém. Ou a ignorância. Não, esse não tem nada porque é um ignorante. Não! Nem é o muito saber, nem o pouco. É a presença verdadeira por meio da fé do Espírito no corpo de Cristo. Amém. Amém? E isso é o que o Senhor quer da gente. Então, só Ele pode, depois de salvar homens e aplicar por seu Espírito, ter igreja e chamá-los para ser dele. Amém? E ela que está na terra desde que Ele ascendeu, indudablemente que vão vir tempos, e especialmente o que Ele chama desde Daniel, os últimos tempos, as 70 semanas e a última semana, que já muitos irmãos sabem. E então isso é o que costuma se chamar a escatologia. Para que a igreja está aqui? Para viver os últimos tempos. Porque já foram os tempos de Israel para o mundo. Foram os tempos de Abraão para o mundo. Foram os tempos de Noé para o mundo. De Enoque para o mundo. Mas o mundo não quer. Então Deus deixa a igreja para que viva os últimos tempos, cumprindo o seu propósito. Não é para que possa ver anticristo. Não. E nós não estamos esperando o anticristo. Estamos esperando a gloriosa vinda de Cristo. Amém. Nosso arrebatamento, nossa glorificação com Ele. Mas nessa escatologia que está na Bíblia, nós podemos saber pela palavra, não pelo que eu falo outros, pela palavra, pelo próprio Espírito, que assim como entendimos que o homem é tripartito e não bipartito,
que o homem está condenado e não que é que nasce bom e a sociedade o corrompe e tudo e mais que se dizem. Também eu acredito que Deus em seus telos antes da criação, Ele nos disse, sabe que, meu filho, vamos deixar a igreja que ela pense se eu vou vir antes ou depois da grande tribulação. Vamos dar que essas coisas com eles. Será que Deus pensou assim? De jeito nenhum. Ele revelou. E é Ele quem tem a palavra para nos dizer se é antes ou depois. Não é nenhum outro, nem muito menos ele. Então é seguir adequadamente o Espírito da Escritura e ao próprio Cristo nos falando, a ver se essa escatologia é assim. Eu ouço tudo o que meus irmãos dizem, porque eu não creio que ninguém de meus irmãos presentes, contemporâneos e muito menos do passado, se chegaram aos púlpitos ou escreveram livros para enganar a igreja. Eu não acredito assim, mas podem estar enganados. Se dá conta a diferença entre as duas coisas? Então, para isso, o Senhor nos advertiu nos discursos escatológicos de Mateus 24, que está também em Marcos 13 e em Lucas 17 e 21, que está em Tessalonicenses, que está em Coríntios, que está em todas as epístolas, e quanto mais em a revelação em Apocalipse. Ele não foi arbitrário, ele não foi imposto, ele não foi de doble ânimo para nos deixar, pensem como queiram. Os que pensam que antes tudo bem, está bem com vocês. E os que pensam que depois também tudo está bem com vocês. E os que pensam que é doble rapto, um antes, outro depois, tudo bem, tudo tranquilo, meu filho, eu é salvar-nos. Esse não é um pensamento do Deus da Bíblia, nem o Deus da escatologia. Eu não sou. Tem vários ângulos, sim, em isso concordamos. Uno pode ver de um ângulo, outro pode ver do outro. É exatamente como os testemunhos de Jeová. Eles veem o ângulo da humanidade de Cristo como criatura, vamos dizer assim. Só que estão ignorando o ângulo de sua divinidade, de sua eternidade. Então, que erram por ignorar os outros tópicos, o outro ângulo de vida, a única visão. E aqueles pentecostais unitários que dizem que Jesus Cristo não existe, sino que é o Pai, porque a maneira mais sutil de negar a Jesus, sua pessoa, é dizer que Ele é o próprio Pai, que se faz de filho quando se encarna. É a pior maneira de negar Cristo. Pode nomear Cristo, mas você está negando a pessoa do unigênito eterno Filho de Deus. Nessa maneira. Então dizem que Ele se fez filho foi quando se encarnou. E que agora ressurreto é o Espírito de vida, ou seja, se tornou o Espírito Santo. É como dizer, nosso irmão Daniel é aqui um ancião da igreja, mas em casa ele é pai e esposo. No escritório dele, no trabalho, ele é empregado, funcionário. Mas é o mesmo, só que está fazendo três coisas. Não é assim a cristologia que fala a Bíblia. Então, assim como estes dois ângulos de interpretação, é porque só estão vendo a humanidade uns e só a divinidade dos outros, compreende? Então tem que juntar. Então eu disse, os únicos que vão convencer aos testemunhos de Jeová que Jesus Cristo, Deus, Jesus humanamente falando, como homem, são os unitários pentecostais. E os únicos que vão convencer que Ele é outra pessoa, aos unitários, são os testemunhos de Jeová. Já compreenderam por quê? Porque estes bem claro as duas pessoas, distintas enquanto a pessoas. Em troca, estes só veem um único Deus verdadeiro. E nesses parafusos, nesses buracos,
de cristología fue que entró Maomé. Los judíos no quisieron aceptar a Jesús y Jesús fue condenado por decir lo que él era, posible de Dios. Esa fue a causa de su condenación. No entendieron. Entonces cuando Maomé 600 años después ve un cristianismo de un único Dios, ve un judaísmo también de un único Dios, un monoteísmo que él ni había pensado que existía porque él era politeísta. Entonces misturó las dos cosas. Ni es judío, ni es cristiano, misturó y sacó al Corán, a tercera religión monoteísta. Y ahí estamos en semejantes errores hasta hoy y hasta que Cristo venga. Amém, Entonces, Senhor Jesus. todo eso está en la escatología Amém, y el Señor Jesus. falou: vede que ninguém vos engane. Amém? Então, não é nada extraño esas palabras. Nós decimos Cristo. Si yo falara para mis hermanos ungido y Jesús ungido, o amado ungido, o ungido Jesús, ¿estaría mal? Parece que suena extraño, mas no está mal porque estoy diciendo transliteralmente ao portugués o español la palabra Cristo. Si yo dijese Mesías Jesús, o amado Mesías Jesús, también suena extraño. Mas no estoy mintiendo, estoy diciendo exactamente, solo que estoy falando, misturando o portugués con o hebraico. ¿Me comprende? Entonces cuando Jesús dice, muchos dirán, yo soy o Cristo, tenemos que ver el tópico de advertencia de Jesús para ver si es que unos van a decir, yo soy Jesús Cristo, o otros van a decir, yo soy ungido. Cuidado con el ungido, no se meche con el ungido. Ay, hermano, muchos se esconden en esa palabra. No diciendo que son Jesús Cristo, mas son ungidos. Muchos virán diciendo, yo soy Cristo, yo soy ungido. ¿Se dan cuenta? Entonces que el Señor nos libre de aquellos ungidos y que podamos conocer nuestro verdadero ungido. Amén. Y aquellos que son ungidos por el propio Señor y por el Espíritu. Amén. Eso es así a grandes rasgos esas palabras. Creo que son 11 tópicos que nuestro hermano costuma llamar las áreas básicas de la revelación divina. Entonces, esas están en la Biblia. Por tanto, también se costuma decir que existen unas ciencias complementarias o auxiliares de esas 11 primeras, y una de ellas es la bibliología. ¿Cuál es el origen de la Biblia? ¿Qué es verdaderamente origen? ¿Qué es lo que es verdaderamente canon? También existe como una área de auxiliar a historia da humanidade. O sea, você ve a historia de Dios en la Biblia, mas también paralelamente tenemos la historia universal ahí, que comprueba os fatos da Bíblia. Amém? Amém. También tenemos la geografía bíblica como materia auxiliar. Tenemos que conocer cómo fue, y dentro de esa historia y geografía las costumbres de cada época, de cada ciudad, por qué Éfeso era así, por qué Corintios era así, cómo que era Jericó, cómo soy, todo eso, amén. Existe una área llamada acrítica o autocrítica, que no solamente critica a Biblia, critica todo escrito, mas como también critica a Biblia, entonces como materia auxiliar también a alta crítica y a baja crítica. Uno estuda os autores da Biblia y a baja crítica estuda os textos propios da Biblia, si es así como realmente dice.
e muitas outras coisas ali. Mas essas são somente ciências auxiliares, como bem chamam os irmãos. Mas, amado irmão, tudo está na Bíblia. O sea, não se assuste com essas palavras, essa terminologia. Que Deus é eterno e é o único. O sea, Ele é Deus, Ele é a teologia própria. E está na Bíblia. E assim, porém, a escatologia, que são as últimas coisas antes de sua gloriosa vinda, do milênio, portanto, do juízo de grande trono branco e a eternidade futura, o céu novo e a terra nova. Amém? Então, que o Senhor nos ajude a não fugir, senão ao contrário. Não aprendemos tudo isso para nos tornar teólogos, não para aprender e conhecer Cristo. Se alguns se tornam, amém. E bem-vindos aos irmãos que se tornam assim. Mas, tanto eles como nós temos um só objetivo: ser transformados até a imagem de Cristo. Amém. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos pela riqueza de teu ser. Amém, Senhor Jesus. Revelando-se a todos nós. Amém. Como esse Deus trino e único e verdadeiro. E a teu Filho, o objetivo de teu amor. O Filho amado, que não guardaste egoístamente para ti, sino que o diste por todos nós. E agora por Ele nós podemos te invocar com verdade. Obrigado pelo teu Espírito. E especialmente nós queremos nesta noite não só te reconhecer, sino te dizer: eis-nos aqui, realiza a tua vontade. Em nós. Venha o teu reino também em tua igreja aqui na Aparecida. Vem para nós, Senhor. A tua glória. Em nome de Jesus. Amadureça-nos em te ver, Senhor.